Agora Foi. foi. Tudo bom, Marli? Bom dia. Bom Tudo dia, bom? tudo bem contigo? Estamos aqui. Apostas. Tudo ótimo. Nós fizemos uma análise, tu sabes que eu estou ministrando uma oficina, Sim, conforme a oficina que tinha na PUC, que eu fiz na PUC de 2 anos com o Luiz Antônio de Assis Brasil. Muito boa. sim. Onde a gente analisa várias coisas para desenvolver texto. Desde tipo de narrador, tipo de personagem, tipo de diálogo, como apresentar, como descrever. E aí, o que que nós estamos fazendo agora? Nós estamos lendo os livros, né? Um livro por mês, e a turma está falando o que que a gente achou nesse livro, o que que foi abordado, tu entende? E como foi Sim, sim, abordado. Então, assim, as meninas que estão hoje, a Lirane e a Ingrid, elas já vão poder falar contigo também, sim. vão dar o parecer delas, né, sobre a obra, que gostaram muito, né? E aí depois a gente tem algumas perguntas também, mas tu fizeste uma descrição muito boa, muito positiva. Eu vou deixar as meninas depois falar primeiro, né? Então, eu Tá acho bom, que tá bom. para a gente começar seria interessante assim. A Lirane está escutando, mas está atendendo a mãe, que está participando também, tem acho que 92 anos, se não me engano, né? Ó, que bom. Mas ela fez uma. Prestígio. É, mas ela era Que uma prestígio. líder, né? Então ela está no grupo também, a mãe e filha. E então, assim, eu vou deixar tu te apresentares primeiro, falar sobre como surgiu essa ideia, como foi feito esse livro, Uhum. né? O que tu Tá, quiseres falar sobre ele. tá bom. A Lirane já está aí? Já está a postos? Ela está escutando, ela está escutando. Ah, sim, sim. Tá bom. Bom, Johan surge, assim, é uma ideia que eu já vinha cultivando desde quando eu estava na ativa. Então, é uma ideia que me surgiu ainda na ativa, né? Agora estou aposentado, já tenho 5 anos aposentado, e aposentei justamente com o intuito de escrever, né? Fazer outras coisas da vida, né? Quando o trabalho vira uma rotina e que já não traz muitas novidades a mais, né? E é porque a minha formação é em ciências sociais, né? Eu estudei, fiz sociologia na UERJ, mas eu nunca cheguei a trabalhar na área, né? As necessidades da vida levam a gente, né, para as coisas mais básicas, né, do que realizar sonhos acadêmicos ou coisa assim, né? Então, mas agora, depois de, né, cumprir a minha missão familiar como trabalhador, agora eu estou aqui na fase de realizar esse sonho, né, de escrever, né? De, e então, muito que me motiva quando eu estou escrevendo é justamente a questão social, né? Porque para mim escrever, sim, você tem diversas tendências, diversas linhas, né? Cada um, né, sabe como melhor se expressar, né? Cada um faz as suas escolhas. Para mim, escrever é sempre um ato político, né? É sempre fazer política, no final das contas, né? Não é só isso, né? Porque se a gente só pensa nesse aspecto, a gente acaba perdendo outras dimensões da própria escrita, da própria literatura, né? Então, mas em relação ao conteúdo, os meus conteúdos quase sempre são muito políticos, né? E o Brasil é um país que precisa disso, né? Precisa dessas discussões. Nós já temos muitas falhas, carências sociais e que precisam ser discutidas, né? E no meu modo de ver, um dos problemas mais fundamentais do Brasil, historicamente falando, foi a questão da escravidão, né? Que repercute até hoje, né? Nos nossos valores, as- até mesmo no nosso inconsciente, né? Quase que entra no nosso inconsciente coletivo a questão da desigualdade social, como se uma parcela da sociedade tivesse uma percepção de superioridade em relação a outra, né? E isso não existe, né? A gente sabe que isso não existe. Que existe no mundo são as posições sociais, os privilégios, as desigualdades, né? Não existe superioridade. Superioridade se constrói, né? No caso, superioridade social. Isso, para mim, sempre foi uma questão muito forte, né? Sociologicamente falando, né?
Então, é uma forma de a gente discutir essa questão hoje da desigualdade, do racismo, investigando historicamente, né? E como é que eu posso fazer isso? Através da literatura, né? Então, como eu sempre fui um leitor, quanto mais, desde criança, né? Desde criança, na minha casa, eu sempre fui uma criança meio tímida, né? Então, uma forma de eu me interar com o mundo era a leitura, né? Lia muito a coleção Conhecer, lia muito Gibi, Luluzinha, Cebolinha, Cascão. Então, e quando eu chego já na minha pré-adolescência, aí também eu lia muito. Tive uma grande sorte de ter excelentes professores no segundo ciclo, né, que a gente chamava de ginasial, né? Sim. Os mais antigos, como eu, chamava de ginasial, agora nem sei mais como é que fala. É, uma grande orientação literária, né? Uma literatura muito adequada para a minha idade, né? Isso estimulava em mim o gosto pela literatura, né? Depois a gente entra na adolescência a gente está querendo saber de namorada, viver outras coisas, fazer o grupo de amigos, depois a faculdade, mas a literatura, né, sempre ali permeando, né, a vida, né? Sempre lendo, né, nas, enquanto a vida permitia. Então, sempre foi uma presença muito forte em mim, né, a marca literária, né, a questão social e a marca da literatura, né? E por que não enveredar, né? Nessa seara, né? Por que não? Eu criei coragem, né? E como eu já falei, a questão das ideias sociais, né? Políticas e uma percepção do porquê que o Brasil hoje é assim, em especial a minha cidade, né? Aí eu vou entrar no campo mais pessoal do Rio de Janeiro, né? Assim, uma coisa mais que eu conheço melhor, né? Porque o livro se passa em duas frentes, né? Primeiro parte dele se passa na fazenda, na cidade, na região do Vale do Paraíba, na região da cidade de Vassouras, área rural da cidade de Vassouras, e depois do Rio de Janeiro, né? Como todo mundo, né, sabe, né? Como leu. E eu tenho um carinho muito especial pela minha cidade. Ao mesmo tempo que eu tenho um carinho pelo Rio de Janeiro, por tudo que ele representa, por tudo que a gente apreende de cultura, né, e tudo que tem de história aqui, de relacionamentos pessoais, eu me debrucei muito sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, sobre os seus costumes, né, sobre as relações pessoais, sobre os hábitos, e essa é uma coisa que eu acho que é fundamental para uma boa escrita. É você, no caso, o romance histórico, é você esmiuçar a questão dos detalhes mais básicos da vida, sabe? Eu procurei fazer isso, para poder fazer as pinceladas, né, mais vívidas de como se passava a vida 100, 100, 120 anos atrás, né? Que me deu muito trabalho de fazer, mas ao mesmo tempo também muito prazer, né? Muita satisfação de ver o resultado, né? Das pesquisas históricas. Foram mais de 20 livros que eu li, artigos também, e sempre abordando, né, diversos aspectos, né? Como se diz, né, o livro tem várias camadas, né? É, Desde aquilo que está ali impresso, né? Tem a capa do livro, tem a quarta capa, tem o que está escrito, como tem as camadas mais profundas, né? Como eu te falei, a primeira delas, né, a mais profunda, é a questão própria política, né? O que motiva a pessoa a escrever, né? No meu caso, já falei do que se tratava, né? E o livro também tem outras camadas, né? Não é só o conteúdo, é também a forma, né? Como tornar a literatura atraente, né? Ou seja, né, como tratar as questões, por exemplo, da linguística, né? Uma coisa que me preocupou muito quando eu escrevi e que eu não me arrependo de ter colocado foi a questão da diferenciação da língua dos escravizados africanos e dos escravizados já brasileiros, né? Já nascidos no Brasil, que tem uma diferença, né? Isso também deu muito trabalho fazer, né? Porque você tinha que fazer as trocas de consoantes, né? De vogais, né? E para cada personagem, né? Dependendo de onde ele nascia, onde ele tivesse nascido, era uma determinada linguagem, né?
Eu pensei bastante, porque eu sabia que ia dificultar a vida das pessoas na leitura, mas eu acho que leitura também é desafio, né? A gente tem que se propor também a transpor certas barreiras, né? Assim, e também por a questão de justiça histórica, né? Teve uma pessoa que fez um trabalho acadêmico, né, abordando esse aspecto e conseguiu levantar isso. E eu acho que a história merece esse respeito, né? De tentar reproduzi-la, né? E também tem outro nível de linguagem, que é o nível da linguagem da Casa Grande, né? Que são pessoas da família ali, toda ela estudou no Colégio Pedro II da época, né? Então você tinha uma linguagem mais formal, né? Mais ligada à questão canônica da língua portuguesa. E eu procurei marcar isso bem, porque é um diferenciador social, né? Questão da linguagem, né? E essa é uma outra camada, né? Que eu também a questão da religiosidade eu fiz questão de colocar, que eu acho muito importante, né? Toda religiosidade remete à ancestralidade, né? E um ou outro, né? Vice-versa, que eu acho que é uma questão fundamental da causa negra, né? É a sua ancestralidade, sua a relação com seus antepassados, que, que influencia toda a nossa cultura, né? Que é o samba, né, a dança e, né, as relações pessoais, né, a forma de ver o mundo, sua cosmovisão, né? Então, acho que todos esses aspectos, né, assim, enriquecem a literatura, né? Então, a leitura do livro torna ele mais agradável. Eu sempre fiz questão de construir as frases bem construídas, né? Dar uma fluidez boa, para tornar a leitura agradável, né? Lanço alguns desafios, né? Principalmente esse, né? Algumas palavras também né, que as pessoas iam ter que buscar para poder, se quisesse entender, buscar o significado na internet, no Google, né? Então, a minha intenção era essa, passar minhas ideias, mas não só as ideias, né? Porque às vezes você só pensa nas suas ideias, nos seus, né? A literatura pode ficar empobrecida, né? Apesar de toda a riqueza do que você quer passar, porque literatura é forma e conteúdo, né? Sim. E, bom, em Minas Gerais foi mais ou menos isso que me motivou, né? E que foi todo o meu trabalho durante 2 anos de escrita, né? De leitura e escrita, né? Muita leitura, muita leitura. E a gente escreve e reescreve, né? Escreve e reescreve o tempo todo, né? Sempre procurando a melhor forma, né? Para a expressão do enredo das ideias, né? E o enredo em si, né? Assim, não tem nada de complexo, né? Mas assim, como a própria vida das pessoas, né? Ex-escravizados, né? Passam de escravizados para ex-escravizados. São vidas simples, né? Que eles se utilizam da sua o que lhes resta depois que eles são libertos, juridicamente, né? É a sua força de trabalho, né? Sua cultura, sua força de trabalho e o que eles têm para a sua sobrevivência, para o seu estar no mundo, né? Foi isso também que eu procurei demonstrar, né? Em Minas Gerais é por aí, né? Eu perguntei para as meninas se elas têm algum comentário que elas gostariam de fazer ou alguma pergunta, né? A visão de vocês, porque eu comentei com elas que, embora seja o teu primeiro livro, né, Marcelo? Sim, Eu sim, primeiro, considero primeiro ele, romance. eu considero ele muito bem escrito, muito bem fundamentado. E ele traz bastante coisas novas que eu acho que toda pessoa que se propõe a escritor é interessante ler, né? E ver alguns autores sobre isso. Mas eu vou deixar as meninas primeiro conversarem contigo, tá? Passarem Sim, para ti as impressões delas, os comentários que querem fazer, perguntas se tem para fazer, etc e tal. Quem começa? sim, sim. Não sei se eu estou sendo escutada, eu estou Tá, tentando mexer Tá, aqui no Zoom. tá. Vocês estão me escutando? para mim tá ok. Ah, eu estou tentando ver vocês agora. Deu. Voltou a imagem, não estava conseguindo ver vocês. Bom, a minha pergunta, justamente uma coisa que me chamou muita atenção foi
a parte do teu estilo, né, a tua escolha, né, e a pergunta que eu ia te fazer, até escrevi alguma coisa aqui, seria sobre isso, sobre o teu estilo, né, como se deu essa escolha pelo estilo, mas um pouco tu já explicou, não sei se tu gostaria de acrescentar alguma coisa, né? Porque foi uma decisão muito peculiar que tu tomou, me chamou muito a atenção. Há pouco a gente estava conversando, eu coloquei para as colegas assim que parecia que eu estava lendo um livro numa outra língua, né? Como quando a gente lê um livro numa outra língua, aquela dificuldade, a gente precisa ir devagar, né, para Sim, entender. sim, E realmente foi uma decisão de estilo teu. Então, a minha sim, pergunta sim. seria: como se deu essa escolha? Essas dificuldades, assim, eu pensei bastante, né, se eu faria dessa forma mesmo, né, mas por essa própria vinculação minha com a questão da sociologia, da história, de fazer jus, a própria academia, né, o trabalho que as pessoas fazem, né, de pesquisa, e se eu tenho consciência, se eu chego a esse conhecimento das diferenças linguísticas entre um escravizado brasileiro, né, o ladino, como eles diziam, um escravizado africano, eu acho que eu tenho que fazer jus a isso, porque eu faço jus à própria história, né? Então, assim, por exemplo, né, eu adoro a leitura de Guimarães Rosa, apesar de toda a dificuldade. E talvez justamente também por causa da dificuldade que eu também gosto da leitura dele, sabe? Porque Tá. instiga, né? A dificuldade nos instiga a aprender mais, né? Assim, se a gente quiser facilidade, é só assistir um reality show da vida aí, né? Assim, mas eu acredito que se a gente quer acrescentar culturalmente algo, né? A gente tem que aceitar os desafios, né? Dessas dificuldades, né? Apesar de saber que talvez algumas pessoas não gostem, mas, né? Não agrada a uns, mas vai agradar a outros, né? Uns, né? Então, foi deliberado, foi bem pensado, tá? Não Uhum. foi fácil, não, porque eu sabia que teria algum impacto, mas foi uma escolha consciente, assim. Não foi nenhuma soberba também, não. Eu acho que não foi eu que fiz essa pesquisa, mas como né, eu cheguei a ela, não, tem que estar. E era um trabalho sério, né, da pessoa que fez um levantamento da literatura do século XIX, dos jornais do século XIX, a respeito dessas diferenças. Então, ele ia pegando, né, cada, cada texto que ele conseguia identificar qual era a origem, ele ia marcando. Então, ele chegou a essa diferenciação, né, de consoantes, de letra, de versão, né, de sílabas, às vezes, né? E falei, gente, eu vou fazer jus à pesquisa dele, né? Eu acredito que é uma forma de enriquecer a literatura, apesar da dificuldade, e também é uma questão de justiça aquilo que, né, quem trabalhou, né, quem pesquisou, e a própria história em si, né? É Uhum. por isso que eu fiz essa escolha, né? E escrevi em terceira pessoa, né? Terceira pessoa oculta. É, assim, eu tenho uma continuação de Johan, né? Ah, Porque eu sim. acredito que, até mesmo por essa questão, né, do pensamento, né, sociológico da nossa realidade, eu avanço alguns anos nessa continuação, uns 15 anos na história, né? Mas eu já escolho, assim, a escrita em primeira pessoa, né? Eu pego um dos personagens, são os meus personagens, acrescento outros, né? E escrevo em primeira pessoa, né? Eu acredito que essa Uhum. diversificação, assim, eu acho que enriquece, né? Enriquece. Eu acho que vai dar uma intimidade maior na escrita, sabe? Qual Quando se dos escreve em primeira personagens pessoa. aí tu escolhe para escrever em Meren, primeira pessoa? merenciana, Ah, merenciana. tá, tá. Tá? A mulher, justamente Sim. porque a mulher sempre merece protagonismo em tudo, né? Por uma questão de justiça, porque historicamente assim ela está sempre no coração das coisas, né? Elas merecem o protagonismo sempre, né? Ainda mais uma ex-escravizadas, né? Com tanta cultura da história dela, vinda da Bahia, tendo fugido diversas vezes, né? Até chegar a ser escravizada no Vale do Paraíba, depois se libertar e lutar pela sua sobrevivência com muita gana.
As mulheres estão no coração das coisas sempre, né? São elas que movem, né? Sim, porque ela me pareceu ali na Inhohan a personagem É, mais profunda, assim, a que tu deu mais consistência. E agora, então, na continuação, então, ela vai, ela é a voz do livro, né? Então, Tá. assim, aí, aí o Cosme vira um personagem secundário aí no livro, né? Na Vamos ver a continuação tua dele, né? destreza nisso, né, Marcelo? Oi? Porque dizem sempre que é mais difícil, por exemplo, eu incorporar, como escritora, incorporar um personagem masculino e os homens um É, feminino na hora de escrever, é, né? Mas eu tenho o certeza que tu vais desafio. tirar de letra. É o desafio, né? Assim, né? Tanto que eu admiro as mulheres, que eu tento observar assim o comportamento, né? As coisas mais profundas dela. Eu espero ficar à altura, eu espero fazer Com jus certeza. né? Eu já escrevi a primeira versão, né? Assim, eu pretendo acrescentar mais coisas, elementos culturais, como eu disse anteriormente, né? E eles enriquecem muito a leitura, né? Para quem gosta de história, né? Para quem gosta dos detalhes, né? Eles, é como um quadro, né? Uma coisa é você pintar o rosto de uma pessoa, outra coisa é você, né? Você pode ter percepções, né, mais profundas da expressão, do sorriso, do olhar, da postura. Mas quando você pinta uma paisagem, os detalhes da paisagem, né, eu acho que elas aprofundam, né, o olhar, né? Eu vejo assim a literatura também um pouco assim. Quando eu coloco esses elementos, é para isso, né? É para Bom, eu a disse pessoa se sentir mais integrada. eu disse para o grupo, né, que eu gostei muito da maneira como tu descreveu a paisagem, o lugar. Em alguns momentos eu reli porque me chamou a atenção a maneira como a tua maneira de descrever, né? Porque eu também tenho a minha maneira de escrever, né? Sim, sim. E aí eu me detive para observar a tua maneira de descrever, muito boa. A maneira Ah, como tu descrevia os lugares, o obrigado. cenário, né? Ficou Gostei muito É muito. uma. visível, ficou muito visível. A gente, né, mesmo não Uhum. conhecendo a fazenda, parecia que a gente estava morando dentro dela e assistindo ali, né? Então, isso é uma É, coisa muito, muito importante nas descrições dos cenários, sim, coisa e tal, do ambiente. A pessoa, é, digamos assim, sentir, né? Ver realmente como é. Às vezes tem livros que a gente lê e isso é uma falha. Tu fica meio perdido, assim, né? O ambiente ele é, parece que não fecha. Mas os teus estão muito bem descritos, sim. Me chamou muito a atenção também. Tanto os da fazenda, eu não sei se tu já for, deves ter ido numa fazenda onde tinha claro, claro, foi, uma foi. casa, né? Sim, É, sim, foram duas aqui no Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba mesmo, né? pois é, Assim, assim, isso é base de muita leitura, né? Não tem como, né? sim, Fazer isso sem ter muita leitura. Eu fui a fazendas aqui no Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, inclusive, da época da cafeicultura no século XIX, mas com restrições, né? Olhando assim com um olhar bem desconfiado. Por quê? Porque muda com o tempo, né? sim. Porque a fazenda muda com o tempo, né? Então, acho que a que é mais fica mais fidedigno é que se você pega uma literatura mais antiga, né? Mais próxima daquela realidade. Então, teve um livro que eu escrevi, que eu li, do Stalenstein, que é um brasilianista, né? Que veio ao Brasil no século, na década de 30, né? Então, ele teve contato direto, assim, mais próximo temporalmente, com a fazenda de café. Ele pesquisou todos os aspectos de uma fazenda de café, né? Desde a questão jurídica, as relações pessoais, a produção, a inserção na economia, né? E ele colocava muita descrição, inclusive os jongos que eu descrevo, né, que eu coloco as letras, são jongos que ele coletou, todos ali foram coletados por ele em gravações com gravadores da época, né, diretamente de ex-escravizados ou descendentes deles, né. Uhum. Então, assim, eu acredito, esse foi a minha maior fonte, né, assim, né, quase que exclusiva, né. Eu visitei as fazendas, né, claro, né. Tem coisas que
coisas que mudam e coisas que não mudam, né? Por exemplo, se você olha para casa, se pelo menos a estrutura formal dela, né? Se você olha por dentro, vai estar tudo preservado, né? Isso também me inspira, mas é principalmente a leitura, né? Principalmente a leitura. Mas tem que ler muito, né? Para poder esmiuçar esses detalhes aí e poder fazer a pessoa se inserir mesmo dentro da história, né? Eu acredito que isso enriquece, né? Uma coisa também que eu me lembro assim com muito, assim, como é que eu vou dizer, com carinho também, é quando eu descrevo a saída deles, que eles pegam um trem até chegar ao Rio de Janeiro, né? Sim. Eu acho ali uma parte que eu, assim, a gente gosta de tudo que ele escreve, mas é uma parte que eu, assim, porque ali é muito simbólico, né? A saída, ele está dentro de um trem em Yohan, que é cobra em Quimbundo, né? Que é um dialeto banto. O trem remete ao próprio Yohan, né? Que é uma Sim. ligação, em Johannes também no candomblé, é uma ligação entre o céu e a terra, né? Tem várias simbologias, né? E eles dentro dessa cobra, né? Levando eles para o Rio de Janeiro, né? O destino deles, né? Eu acho que tem um Destino. simbolismo, uma simbologia forte, né? E a própria relação entre eles, né? Que começa ali dentro do trem, né? Eu acho que assim bem representativo, né, do que eu queria mostrar, né, da luta das pessoas, né, dos personagens, do Cosme Mereciano, principalmente. É, 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 é por aí. Lirane, ou tua mãe, vocês querem comentar algo? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que Oi, Irene. acabou passando, tudo bem? Eu e a mãe somos leitoras, assim, a gente gosta muito Tudo de bom? ler, a gente ainda não escreveu nada, enfim, Ah, mas uma das coisas que acho que a gente nem comentou, Marli, que está ali na nossa análise, foi a faixa etária, né? Ah, sim. Quando quando tu estavas escrevendo, tu pensava no teu público, tu conseguia imaginar que pessoas leriam o teu livro? Tu chegou a pensar nisso? não, É, não. em nenhum momento. Isso não me passa. Não, eu escrevo assim para aquilo, né? Para mim é a melhor expressão daquilo que eu posso fazer, né? Assim, se eu ficar pensando muito o que o público vai Que achar, o que os- não vai pensar, não, tô nem aí para isso. Não, Porque eu sei que vai atingir a pessoas. faixa Não, não, etária do teu público, tu chegou a imaginar um público não, leitor, não, uma nem, determinada faixa etária? Não, não, né? não. Eu sei que assim vai atingir alguém, né? Se atingir jovens ou adultos mais maduros, ou adultos mais jovens, ou adolescentes, eu não estava me importando com isso, não. Alguém vai ser atingido. Mas eu não me preocupo. Se Isso eu me te dá preocupar uma com isso, liberdade total, né? Porque tu não, não claro, fica claro. te prendendo a isso. Não, senão eu acabo entrando na questão comercial da coisa, né? Ficar preocupado mais com o público, né? A gente tem que procurar sempre ser absolutamente autêntico, né? Fazendo o seu melhor, porque algumas pessoas podem achar horrível, outros podem achar ótimo, outros podem achar mais ou menos, pode ser indiferente, outros podem se relacionar demais. Isso é da vida, tá? Eu não estou preocupado assim, eu não estou preocupado com o público que eu quero atingir, que eu vou atingir. Eu estou preocupado com as pessoas que leem, né? Eu, assim, eu faço que eu quero que as pessoas leiam. Isso que me dá prazer. Quem vai ser, não me importa. Não estou preocupado com isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Senão, daqui a pouquinho eu estou limitado. Não vou colocar esse pensamento, não, porque não está moderno. Falei, gente, não é por aí, né? Assim, né? Nesse tipo de linguagem, não, porque aí não vai dar acesso a um jovem. Falei, não, isso Eu, nunca eu nem me te passou fiz pela essa cabeça. pergunta. Eu te fiz essa pergunta justamente porque dá para entender isso plenamente, Que né? bom. Então eu só Que bom. queria ter a certeza do que tu me falou. Sim, 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 mas é por aí mesmo. A gente tem que ser, assim, assim, eu não preciso mais lutar pela vida, né, assim, materialmente falando, né, então eu tenho que fazer a melhor expressão daquilo que eu possa fazer, né, sem me preocupar, né, me exprimir, né, me exprimir sendo autêntico, né, e quem atingir, atingiu, né, entende? Não vou me preocupar com qual público que vai ler. Isso não me preocupa, não. A não ser que eu fosse escrever literatura infantil, aí eu teria que me preocupar com o público, né? Aí tudo bem, aí eu me preocuparia, sim, mas fora isso, não. Fora isso, não.
Não me preocupo mesmo. Não me preocupo mesmo. Assim, Ótimo. por outro lado, né, assim, aí é uma divagação já, né, assim, eu também não posso me arvorar o direito de escrever, por exemplo, sobre uma causa LGBT, que eu não tenho domínio. Eu Sim. tenho até meus pensamentos, mas eu não tenho meu domínio. Eu não tenho domínio do Uhum. tema. Eu sei que é uma coisa muito complexa hoje em dia. Eu escuto as pessoas falando de mais jovens que estão mais inteirados com isso. Gente, o negócio é complexo, né? Então, eu não vou me aventurar numa coisa uma escrita que eu acho que eu não vou dominar, que eu vou cometer gafes, né? Apesar de ter as minhas ideias, né? Eu não me aventuro, né? Mas, assim, uma questão histórica, é a minha própria formação, meu estudo, meu interesse, aí né? Eu perco o receio, né? Sim. Mas, fora isso, não. É, assim, é a minha linha, né? Quase tudo boa parte eu escrevo é romance, é histórico, né? Ou é romance, ou é um conto, é uma crônica, né? Porque eu acho que é onde está a explicação da nossa sociedade, né? Mais profunda, né? Claro que as interações do dia a dia, né? E as relações de poder são extremamente importantes, né? Óbvio, né? Elas é que dão o nosso dia a dia. Mas onde é que está a raiz dela, né? Dessas relações de poder, as relações sociais, né? Então, é por aí. Assim, é a minha percepção de literatura, né? É o que me motiva, né? É o que me motiva. É. Tá, ok. A gente tem uma sociedade Obrigada. complexa, né? Vai ter sempre público, né? Também Com não quer certeza. comentar nada? Como? A, a senhora não quer fazer nenhum comentário? O que que achou do livro? Eu vi a senhora lendo, a Lirane me mandou uma foto. Ela é tímida, mas assim, ela leu várias vezes, ela que lia. Ela não tropeçava tanto como eu, Que e ela prazer. entendia de Que alegria cara para mim. tudo. Hã? É uma alegria para mim. É uma alegria muito grande para mim. Muito Pois grande. é, e ela assim, ela não quer comentar agora, mas ela comentava muito comigo e ela me fazia entender algumas partes que eu ficava meio, tá, queria voltar para ler e ela não, é tal coisa, é assim, ela me explicava. Muito obrigado. Fico comovido de saber que a senhora leu em Johann, gostou. Comovido de saber que a senhora leu a história, gostou. Muito obrigado. Viu? É uma Gostei, sim. diferença. Uhum. Gostei muito, mas ainda Muito não obrigado. terminei. A gente, na realidade, ainda não acabou. Faltam 40 páginas, Sim, sim, mas, sim, sim. mas Hum, estamos firmes na leitura. É que o sim, sim. livro demorou para chegar e tudo, mas Aham. assim, está sendo muito, muito legal, muito interessante mesmo, muito bom. Obrigado pelas palavras. Muito obrigado mesmo. Luísa, a Luísa é minha filha, tá? Oi, Luiz, tudo bom? E ela ia vir semana passada. Ela mora em Floripa, fisioterapeuta, Sim. mas aí atrasou uma semana, porque daí ela ia ler o meu livro, por isso que a gente não comprou. Só que daí ela disse, mãe, vai atrasar. Só que daí ela chegou a falar contigo, mas o livro Chegou, ia chegar depois, né? Ia chegar depois. porque eu estava viajando, eu não tinha Pois como, eu é, estava fora do Brasil, estava fora, aí eu não tinha como enviar, pois é. infelizmente. Aí ela começou a ler, ela também não terminou, né? Eu não sei se Uhum. tu queres fazer algum comentário do que tu já leste, Luísa. Acho que não. Tá com o microfone fechado. Ela tá ali na outra peça para não dar ruído. Deixa eu dar uma Sim, olhada. sim, sim, sim. Só um pouquinho. Podem ir conversando aí. Eu gostei muito também, comentei há pouco com o grupo, né? A maneira Se quiser como tu falar. encerrou ali no final. Quando eu chegou no final da história, eu tive, não, eu vou ter que ler de novo esse final, porque veio toda aquela história com todas aquelas dificuldades, de repente, puf,
terminou, né? Me pegou de surpresa. Eu tive que ler de novo ali. As últimas páginas eu tive que reler, porque, tipo assim, não me conformei que tinha terminado a história. Como assim? Daí eu É, devo ter entendido errado. Daí no outro dia eu fui lá, não, agora eu vou ler de novo esse final aqui. Mas foi é, mesmo assim, tu terminou. terminei. Mas assim, terminei pensando já numa Uma continuação, sabe? continuidade, tá? Porque É, ficou tudo porque no ar mesmo. Acontece. assim, eu terminei daquele jeito porque vários motivos, né? Um é que é muito desgastante escrever, né? É muito desgastante. Mas esse não é o motivo principal. É porque a mensagem, né, da luta de sobrevivência, de superar dificuldades, de você, e mesmo depois, né, do que aconteceu com ele, tem gente que não leu tudo, né? Mas assim, não vou falar exatamente o que foi. É, é, é a superação, né? É a questão de superação. Superar o que ele superou e poder, né, estar junto ali da mulher, né, do filho, né? É, é por isso que eu encerrei daquela forma, porque a mensagem já estava passada, entendeu? Ah, E também porque a vida nunca termina, né? Assim, se eu fosse continuar ali, eu não sabia como é que eu ia terminar. Aí é que eu não sabia. Ali a mensagem já estava passada, da sim. luta, da sobrevivência, da superação. É o A conflito mensagem é de superação. outro, né? Então, Sim, porque o fato dele se reencontrar não deu sequência, vamos dizer assim, não se tornou uma coisa para ser um capítulo só sobre isso, né? Tu encerrou. É, porque a minha mensagem estava ali. A mensagem estava ali, na superação, Tá. entendeu? Mas eu pensei assim também, é muito desgastante escrever, muito desgastante. E eu achei que ali a mensagem estava passada e eu também precisava de um fôlego, né? Então, a continuação já está, assim, Sim, já tem uma primeira versão. Eu ainda vou, como é que eu vou dizer? Rechear, né? Porque também a sim. mensagem também já está lá. E eu vou rechear com outros elementos culturais justamente para poder enriquecer, né? Isso que eu gosto tanto na literatura, né? Dos elementos que enriquecem e que nos fazem nos ambientar historicamente, né? É, é assim. Eu ouvi esse comentário também de uma amiga também que se. Mas cadê o resto? Eu falei, não, mas a mensagem está aí, né? É uma história com início, meio e fim, né? Assim, né? É a Mas são vida, né? coisas que Assim, surpreendem o leitor, né? Assim como é, tu começar com aquela linguagem, parecia que eu estava lendo sim. um livro noutra língua, aquilo dificultou. No É. final, assim, eu disse, não, eu entendi alguma coisa errada, deixa eu voltar. Daí no outro dia eu tipo, agora vou ler tudo de novo aqui esse final, peraí só um pouquinho. Mas eu O não último, estava errada, eu fiquei, depois assim, puf! o terceiro capítulo é curtinho, né? Assim, É, ele é bem curtinho, né? E, mas eu pensei nisso, né? Que a mensagem estava passada, que eu estava muito desgastado, sim, sabe, tá, desgastado, intelectualmente, né? E emocionalmente, né? tá. E eu pensei, eu vou escrever a continuação. E eu acho que aqui vai já sair está uma trilogia. aqui dá um bom fecho. Depois, Oi? né? Depois veio Oi? os netos deles. Vai ser uma É, trilogia. é, vai ser, vai. Romance Ah, histórico sim. é comum isso É, acontecer. Da gente querer continuar. Marli, deixa eu só uma coisa. Minha mulher está querendo entrar para falar, só que ela acho que não foi aceita ainda. Não, mas não tem nenhum sentido. Eu tinha uma Cláudia Ferreira que eu autorizei. Ela mesma. É que caiu. Ah, caiu. Então, mas não tá, É. ela não pediu para entrar de novo. Ela está aguardando aqui. Ué, que aparece aqui, né? Quando pede de novo para entrar. Será que eu Eu preciso? queria fazer um comentário que a mãe Olá, acabou tudo de me bom? falar Tudo agora. bom? Ah, Tudo agora bom? sim, tudo bom, tudo Tudo bom? Aqui,
Não, o que eu queria falar, eu também senti a mesma dificuldade no Porque final. Fiquei falando assim, gente, que deu o fim. Sim, E aí voltei para ler de novo, igual aquela leitora, e aí, né, e fiquei com essa sensação de carência, que eu queria que continuasse. Mas, assim, o bom é que vai ter continuidade. E o que eu queria comentar é que, como vocês são do Sul, que eu queria acrescentar, né, é que a relação, a parte do livro que conta do Rio de Janeiro está muito fidedigno ao que era o Rio de Janeiro da época. Então, as pessoas daqui amaram essa parte. Então, se vocês lerem, quem ainda está terminando, quem ainda está lendo, se vocês lerem com carinho, vocês vão ter uma ideia de como era também a sociedade no Rio de Janeiro naquela época, né? Na parte que o livro traz de história, que o Marcelo coloca no livro, que eu acho que é enriquecedor. No mais, é só isso, eu queria só é falar isso. verdade. É importante isso que tu traz e que o Marcelo também trouxe, porque eu achei muito rica a descrição, mais rica ainda sabendo que traz a parte histórica, né? Realmente é fidedigno. E aí, É assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um feedback maravilhoso dessa parte, porque as pessoas também conhecem de outros livros, de outras histórias, e foi uma parte, assim, muito enriquecedora do livro. É só isso que eu queria falar, tá? muito, Eu fiquei muito muito bom te feliz, Diego da conhecer. Marli, que vocês adotaram o livro deles para estudar, e realmente eu acho que é um livro, assim, eu gosto muito de ler, eu acho que é um livro, assim, um pouco bem diferenciado. Ele também me Sim, assustou com a leitura no início, mas como eu sou filha de mineiros, e meus pais eram da roça e tal, a cultura, aquele modo de falar, não foi tão estranhamento para mim no momento, mas é bem mais dificultoso mesmo, mas sim, é bom quando a leitura né, traz essa dificuldade para a gente vencer ela, sim, né? Então tá, sim. obrigada. Eu Tchau. concordo totalmente contigo, Cláudia, tanto que quando eu li essa parte lá do Rio, porque eu em 23 eu fui na Bienal para lançar o meu romance, né, aí no Rio de Janeiro. E aí um dia eu e minha filha tiramos o dia e fomos dessa parte histórica ali, sabe? E eu me identifiquei com algumas coisas, sabe? Veio aquilo à mente, né? Eu me perguntava, será que o Cosme andou por aqui? Sim, sim, Então, assim, isso que eu fui uma vez só e conheço pouquíssimo, mas assim, é, achou, né? Eu acho que a descrição dele é fabulosa do Marcelo, tá de parabéns. Eu também gostei muito. E a gente teve muito, né, eu, meus amigos, nossos conhecidos, pessoas né, que leram o livro, foram muito, ressaltaram muito essa parte histórica, né, essa parte histórica do Rio de Janeiro mesmo, né? E curtiram muito. E aí eu fiz questão de entrar e só falar isso, ressaltar isso, porque às vezes a pessoa acha que, né, como é um livro, é um romance, né, você pode criar, né? Mas o Marcelo criou em cima da história, foi uma coisa bem bacana, eu gostei muito disso. Sim. Desculpe, Obrigada. Lirane, a tua mãe queria começar a comentar agora. Ela quer falar ainda? Não, é que depois que eu falei, ela disse, claro, eu sei algumas coisas da história, porque a minha avó é de 1892 É e isso. ela contava para a mãe que ainda havia escravos na fazenda quando mesmo eles não queriam ir embora, alguns, né? Porque eles não tinham, Sim, sim. Não tinha como eles sobreviver, não, Tinha para onde ir. não tinha eles como não viam sobreviver, isso foi. como sobreviver e acabavam ficando. E aí a mãe estava contando uma história que a avó dela contava. Fala, mãe, para eles do papel da bala. E tinha uma patroa que ficou com a escravinha que ficou em casa e ganhava uma bala de umas pessoas que davam para ela, né? E ela dizia assim, a nome da escrava era Queza. Daqui, Queza, quero ver. Aí pegava a bala para chupar e dava o papel para a escrava e dizia, toma o papel, vai lamber. Que Oh, meu horror! Deus, Que maldade, Deus o olha que livre. maldade. que maldade. Não Mas dá eu para vou te acreditar, falar, né, gente? não conte essas histórias pro Marcelo, que ele bota no Eu livro. boto. Mas Ele não, botou no livro a é história da minha família. inacreditável.
Ele bota no livro a parte das irmãs aconteceu na minha família, a parte O do coronel. café, almoço e Café, janta. almoço e janta, não pode sair o café antes do almoço, antes da janta. Ah, É da minha família. Eu tenho um tio que não casou a 5 filhas porque o almoço não podia sair antes do café da manhã. Como o café da manhã era muito ruim, não arrumou pretendente, calhou a 5. meu Deus. Aí, Aí, só que o Marcelo, é sério, e o Marcelo roubou, então ele ficava assim, essa história é muito boa para ninguém contar. E aí meu pai ficava assim, vamos lá na casa das primas. A casa das primas eram as primas solteironas. Aí o Marcelo pegou, roubou a história e botou no livro. não, essa história é boa demais, gente. Isso é muito engraçado. Eu coloquei lá no romance, né? Falei, não, Não, isso muito aí boa. E é... essa da não, bala não pode também, faltar. olha, É, não da dá para bala é muito boa. acreditar que isso Não conte, aconteceu. não conte o Marcelo, que o Marcelo vai dar um jeito de colocar no Até livro. rima, Mas né? essa da bala, Como é que é, mãe? Ah, Até meio que rima, né? O nome da Kisa. Kika, né? Kesa. maldade, né? Kesa é o Tereza, nome né? dela. Kisa, né? Muita Isso. maldade, né? Mas assim, Sim. isso aí é o próprio resumo do Brasil de hoje, né? É essas coisas assim que eu buscava, né? O que acontece? Boa parte da população hoje é isso, tá lambendo o papel da bala. Não tem direito à bala, nem um pedacinho Sim, dela. é. Pelo contrário, É, às vezes alguns nem lambendo a bala, o papel da bala, estão fazendo a bala e o papel e sem nem lamber o papel da bala. Isso é uma Uhum. simbologia do Brasil, sabe? Né? Então a história está aí, né? Assim, isso só justifica para mim a história da sua mãe, só reforça a necessidade de a gente estudar a história para poder a gente entender a nossa realidade hoje, né? Uma coisa que eu achei legal no livro do Marcelo, que algumas pessoas apontaram, é que os protagonistas deles são negros. Não, Você claro. não vê nas literaturas protagonistas negros nessa época. Eu achei isso muito Sim. bacana. Eu gostei Tem muito que desse dar voz. detalhe, entendeu? Sim. É uma questão Da delicada. voz, né? Da voz, né? Essa Sim. parcela da sociedade que estava lá escondida, que não tinha direito, né, de... Essa foi uma questão delicada para mim, assim, porque hoje em dia a gente tem uma questão do movimento negro muito forte no Brasil, né? Muito forte, muito atuante, né? Muito vibrante e conhecedor de seus direitos. E eu sou uma pessoa branca, né? Eu sou um branco, né? Escrevendo sobre uma realidade negra, né? Mas eu penso o seguinte, né? A luta antirracista, se você fala luta antirracista, ela também é voltada para a pessoa branca, né? É aquela que reconhece as questões e se coloca, né? Contra as desigualdades, né? Então, eu não tenho pretensão nenhuma, né? De ser a voz, né? De pessoas negras, movimento negro, mas apenas dar a contribuição de um branco, que eu sou um branco, né? Sou filho sou neto de portugueses, né? Mas sabe, assim, para mim sempre respeitando e a minha visão da injustiça e da desigualdade. A minha percepção é essa, luta antirracista, né? Para mim a questão é, é fundamental no Brasil. Enquanto você não resolver a questão do racismo no Brasil, você não vai ter uma sociedade plenamente justa. Não tem como, não tem como, né? Você alijar das benesses, das coisas boas, as boa parcela da população e deixar para ela só o papel da bala, né? Então, isso para mim é uma questão importante, né? Né? Que a gente não pode fechar os olhos para ela, né? Mas eu não tenho pretensão nenhuma de ser, né? Que eu gostaria que as pessoas negras, pretas que dessem, vissem por esse lado, né? Minha posição por aí, entendeu? Né? Agora, vocês falaram em questão histórica, para mim é uma coisa quase píssica, né? Assim, a questão do Rio de Janeiro, que a Laura estava falando, assim, quando eles chegam no Rio de Janeiro, as ruas pelas quais eles circulam, né? Para mim, eu pesquisei muito para saber se eu não estava cometendo nenhuma gafe, né? Não, se a rua tal existia mesmo, né? A Rua do Ouvidor o nome era Rua do Ouvidor, Paço Imperial era Paço Imperial, como é que se chamava a estação de trem quando eles chegaram aqui, né? Assim, para poder ser absolutamente fidedigno e correto com a história, né? Porque não dá para cometer esse tipo de erro, né? Então, assim, eu acho que também ajuda a ilustrar, né? A construir mentalmente, né? Visualmente a história, né? De uma forma, né, fidedigna, né? O ambiente, né?
Então eu gosto de escrever os ambientes, as ruas, né, as praças, os lugares. Eu acho que é um outro elemento a mais, né, a enriquecer, né, Sim. a literatura. Marcelo, uma coisa que a gente aprende, quer dizer, eu aprendi nesse curso de 2 anos que eu fiz na PUC, com Escritor Assis Brasil, quanto aos personagens, por exemplo. Às vezes, as tuas descrições nós já demos a nossa opinião, é fantástica, tá? Vamos um pouquinho para os personagens, pode ser? Claro. Assim, quando se escreve, quer dizer, isso era um retorno que eu tive, né, na oficina. Quando se escreve um texto maior, como no caso uma novela, um romance, geralmente a gente faz uma pré-estrutura de o que vai abordar em cada capítulo, pensando mais ou menos, né? Vai ter tantos capítulos, no capítulo 1 vai ter fulano, 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 fulano. Dá um pouquinho de descrição, se necessário, o que eles vão debater, porque geralmente o romance se diferencia da novela, do conto muito mais, claro, pela quantidade de personagens e de conflitos. E aí, isso pode ser uma armadilha para quem começa a escrever, se não faz essa estrutura, de repetir Uhum. coisas ou confundir personagens, né? Num capítulo, de repente pensar assim, isso aqui foi o, né? Claro que depois relendo até tu pode pegar, mas ou tendo um leitor crítico. Então, assim, como teu livro, eu comecei a fazer o levantamento dos personagens. Eu achei fantástico, porque eu acho que tu disseste exatamente o que tinha que ser dito sobre cada personagem. Tu não fizeste aquela encheção de Obrigado. linguiça que tem, às vezes, oficina que o pessoal diz assim, não, tu tem que descrever logo no início como é que a pessoa é física, psicologicamente. Não, isso não é necessário. Isso o livro, né, a história vai dizer se é necessário. E tu fizeste isso muito bem. Até eu estava dizendo para as meninas que tu usaste, por exemplo, ali a chamada dos escravos, nos deu uma ideia de quantos escravos eram, né? Pela nomeação. Claro que podia ter mais, mas assim, deu para entender quantos mais ou menos tinha. E foi Sim, sim. dito exatamente o que era preciso. Por exemplo, assim, ó, que o escravo não tinha sobrenome. O sobrenome podia ser um apelido, né? Sim, sim, sim. Devido, digamos, para demonstrar como eles eram desconsiderados, né? Na Sim, sim, questão, sim. na questão indígena também era assim. Os índios tinham um nome, mas não tinham sobrenome. Mas isso por definição deles. Aí, quando chegaram os jesuítas, o que eles fizeram? Eles adotaram, eles queriam, daí eles passaram a ver importância no sobrenome e usaram o sobrenome dos jesuítas. Eles escolhiam. Mas então, assim, eu acho que tu tá de parabéns, porque até onde eu fiz esse levantamento, a descrição foi exata, né? Deixar alguma coisa também para o leitor imaginar sobre aquela personagem. Então, eu achei muito feliz. Agora, eu não consegui definir quantos personagens tem teu livro, tá? Então, eu não Nem sei eu. se tu tem uma ideia de quantos Nem eu. personagens, afinal, tu criaste, porque cada personagem desse tem um conflito, né? Sim, 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 sim. Enquanto a descrição, por exemplo, eu estava dizendo para as meninas, me corrija se eu estou errado, mas eu achei que realmente fosse desnecessário, porque por exemplo, esses escravos, eles eram todos negros, não tinha escravo branco. Poderia ter um, Não, todos negros. né? Poderia Todos ter um negros. Todos indígena, negros. mas não é o caso. Então, por Não. que tu ias fazer uma descrição física, né? Se todos eles eram parecidos e também não havia essa importância naquele momento dentro da fazenda de conhecer, né? Essa diferenciação que a gente diria hoje, não. Porque eles deviam ser todos magros, porque a comida era péssima, trabalhavam muito, dormiam horrivelmente mal naquelas senzalas. Então, assim,
disso o leitor já define que não tinha nenhum gordinho, né? Não tinha Mais como, né? bonitinho, com roupa mais novinha. Não, isso já entra no imaginário da gente, sabe? Então, realmente, Sim. essas descrições não precisam. Mas eu fiquei curiosa em saber se tu chegaste a fazer essa estrutura, ou tu foste direto, que também, porque aí tu já é um gênio, né? Porque eu não vi contradição entre os teus personagens, não vi contradição, né? É, é, Se tu fizer assim, é por isso. por isso, se tu sabes quantos personagens tem. Não, não sei quantos personagens tem, porque dos escravos mesmo eram dezenas, né? Eu cito vários nomes de escravos, né? É Isso, assim, eu não faço realmente descrição física aprofundada dos personagens, né? Mas eu faço descrição, costumo fazer uma descrição cultural, né? Assim, né? De Sim, origem, né? Por exemplo, a Emericiana é filha de um islamizado, né? Ela vem da Bahia, né? sim. Aí tem os personagens que tem aquilo. Desculpa agora faltar os nomes, da Clementina. Tem um que é filho de índios, A tem aquele Clementina, o que é. Domingos, o Pedro Mina, o Exatamente, Paulo Mina, o Prudente, que era o exatamente. feitor, o Antero, que era o administrador, o É, Paixi. quando eu falo mina, eu já dou uma dica da origem dele. Ele vem da região da Mina, que ou seja, mais para cima da África. Ele não vem da região de Angola, nem do Congo, né? Então, eu vou colocando os elementos culturais. Mas eu também tenho aquele receio, né, às vezes, ser descritivo demais e ficar parecendo que, em vez de ser literatura, é um livro de história ou um livro de antropologia, né? Sabe? Esse receio, sabe? Lembrar sempre que eu estou fazendo literatura, né? sim. E também, quando se eu for descritivo demais em relação a cada personagem, eu acredito que o veio o ritmo da história se perde, entende? E não Assim, tem então, não tem necessidade. não tem necessidade, dá para imaginar, né? Dá para imaginar. E te falar, Mas eu vou indicando, né? Filhos de índios, vindos da Bahia, de sim. origem de Angola, de origem a região Mina, que é a região do Senegal, né? É, Mas isso é, que Marcelo está isso na primeira vinculado a um parte. conflito que esse personagem já traz junto por causa disso, né? Que Sim, 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 que nem veio de um lugar lá e aconteceu tal coisa. É um conflito que aconteceu. Isso, de novo, reforça o sim, romance. E aí é sim, sim. necessário realmente, né? E tu faz isso muito, muito bem. Porque a gente tem que frisar isso para ter muito cuidado para não repetir coisas, e principalmente se a É, pessoa não passa por um leitor crítico, que o leitor crítico geralmente pega, né? Ele, sim, sim, entendi. mas É por isso que, é, é por isso também que eu digo que a gente escreve e reescreve, né? Justamente para evitar os erros, né? A gente escreve uma vez, a gente escreve o livro 300 vezes, né? Porque a gente está sempre reescrevendo. Eu falei, gente, não, isso aqui não está coerente, não, esse personagem aqui não é assim, esse personagem aqui não fez aquilo, sabe? E como são muitos, né? A gente acaba, né? Correndo o risco de cometer uma gafe. Mas é por isso que, né? A gente está sempre voltando no texto. É por isso que é tão desgastante, né? Também intelectualmente, né? Porque quanto mais personagens, mais complexo fica o negócio. Então, a gente tem que ser muito crítico, né? Perceptivo para não cometer esses erros, né? De enredo, né? sim. E eu acho que não ficaram assim, né? Pelo Mas menos ninguém me indicou. é isso Oi? exatamente é isso exatamente que diferencia o romance, por exemplo, da novela. O romance Sim, precisa sim, de mais conflitos e mais personagens, porque cada personagem tem um conflito principal, mas cada claro. personagem tem o seu conflito, né? E Sim, além sim, do sim, sem principal, dúvida. tem outros. Então, isso é que define se é um romance ou se é uma novela, por exemplo, né? E por isso que dá Sim, para sim. dizer que Nohant é um romance, com certeza. Às vezes a gente fica em dúvida, né? Se é um romance, É, novela, mas. E quanto à linguagem, eu já tinha te falado, logo que eu recebi o livro, que eu comecei a ler, que eu estava tendo dificuldade também, né? sim, Quanto sim. mas depois eu fiquei pensando assim, ó, porque quando eu era criança, na época da colheita, o pai, né, tinha sempre os seus empregados que ele pegava na vila
que eram pessoas, netos ou filhos até de ex-escravizados, né? Uhum. Eles falavam assim. Aí eu comecei a me lembrar da época de criança, debaixo dos galpões, né? E para mim aí parece que abriu uma janelinha assim, né? Mas assim, achei muito interessante. Eu sou totalmente favorável a isso que tu fizeste, de colocar o personagem na linguagem dele, porque fica muito estranho uma pessoa que fala, né, tem um linguajar, tu botar um português correto na boca dele, quando é É, fala, faz quando sentido. é narrador é outra coisa, mas quando é personagem, personagem para mim tem, Claro, não, não. mas tem autor Sim. que não aceita isso, né, que tem que ser tudo dentro das normas gramaticais, não interessa se é fala ou se... Só que Eu acho assim, eu acho que quem faz, assim, quem faz isso, assim, eu sou um admirador profundo do Ariano Suassuna, né? Mas é uma coisa que eu não concordo dele, que uma vez ele falou, ó, nenhum personagem meu nunca errou a concordância verbal ou nominal de qualquer palavra. Eu falei, cara, mas isso é uma besteira. Sabe o que acontece? Que no fundo tem juízo de valor. Eu tem, não tenho juízo de valor para isso, para a linguagem. A linguagem é a forma de expressão. tá. É a forma de você se expressar. Você não tem que falar o português correto, gramatical, para falar bem. Entende? Linguagem é expressão de vida. Então, se você fala sem S ou com S a mais, ou trocando, fala advogado ou fala advogado, para mim tanto faz. Porque o que importa é a expressão da sua vida. É, Entende? eu Claro que tudo isso vai ter uma questão de inserção social, de preconceito para a pessoa, mas para mim, assim, né, eu analisando a linguagem, não faço juízo de valor. Ah, não, porque o seu personagem fala errado. Não fala errado, ele fala a língua dele. dele, Não exatamente. tem errado e certo, São os, sabe? E são tem aquela língua privilegiada da pessoa que foi para a escola, aprendeu as regras gramaticais, né, e utiliza na sua linguagem corrente. Mas para mim não é juízo de valor de forma nenhuma, de forma nenhuma. Né, a gente pode achar, de repente a pessoa pode interpretar ali, ver o personagem, né, de uma forma menor, diminuída, por conta da linguagem dele. Não, linguagem para mim é expressão. Se ele está se exprimindo, se ele está conseguindo viver da forma que ele se expressa, ele consegue passar suas ideias, seus valores, se relacionar com os outros, é o que importa. Linguagem para mim é isso, sim. entende? Não tem juízo de valor nenhum, nenhum, É, sabe? Nenhum. eu acho que Para mim não. eu já tinha comentado contigo que eu tinha lido esse autor aqui, tá? Vou mostrar de novo. Guairá, Claro, claro. do Marco Aurélio Cremasco, que ele inclusive ganhou uma premiação, ele ganhou uma bolsa para escrever esse livro, que é sobre a parte indígena, que ele também fez isso. Só que ele fez de uma Sim. maneira um pouco diferente. Por exemplo, ele pegou uma língua, uma palavra tupi-guarani, e dentro da palavra, a frase em português, ele botou uma palavra tupi-guarani. Mas como eu não Sim. tenho conhecimento nenhum de tupi-guarani, não tem como tu decifrar qual é o sentido daquela frase ali, o que está sendo transmitido, tá? Uhum. Dificulta muito. Sim. Daí ele colocou no final, ele colocou um glossário. Só que isso Ah, que bom. aqui, sim, eu achei um pouco mais cansativo, porque daí eu li aquela frase, aí eu não entendia, daí eu tinha que ir para o glossário e voltar, e aí na segunda Sim. frase tinha outra. Aí sim é mais. Mas de repente, para um índio ler isso aqui, que entende português e o tupi-guarani, para ele tira de letra, tu entende? Tranquilo, beleza. Então Claro, é, claro. então é aquela coisa assim, né? Que as dificuldades que a gente tem é falta de conhecimento, porque no momento que tu tem o É, conhecimento, resolveu-se, né? exatamente isso. E aí eu não sei se teria mais alguma coisa. Talvez eu até tivesse para acrescentar, mas eu não tomei nota, que foram coisas que foram surgindo agora. Então eu vou perguntar para as gurias de novo, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar, de Não, acrescentar? eu tô satisfeita. Foi muito enriquecedor conversar com o autor. Obrigado, A obrigado. obra foi muito bom, muito bom. Muito obrigado, Lívia. Obrigado. Sim. É,
muito trabalho também, mas também muita satisfação, né, de poder viver esses momentos assim, né, de interação com as pessoas, né, as pessoas leem, trocam ideias, né, a É, gente escreve para isso, né, eu, primeiro para se expressar e criar conexões com as pessoas, né, passar nossa visão de mundo, nossa percepção, né, nossa, né, criação na capacidade que eu posso ter, né, que eu tenho, que é, né, e interagir com os outros, né, isso é o mais gostoso, né, da Sim. literatura, né. Isso é muito gratificante. É gratificante escrever, é muito gratificante escrever e também é tão gratificante quanto escrever é poder interagir com as pessoas que leem, né? Isso é bom demais. Bom demais, né? eu fiquei um pouco receosa quando eu indiquei, mas eu tinha que indicar o teu livro, Marcelo, justamente para frisar um monte de coisas que em outros tu não encontra, né? E que são Ah, positivas. Como a Ingrid já escreve, tem livro lançado, a Lirane eu acho que vai querer escrever também, né? É importante, na minha visão, é importante tu tomar contato com esse tipo de livro, porque uma coisa que eu noto assim no Brasil e coisa e tal, eu fiz o meu cantinho da literatura lá no meu canal, que teve parado um tempo agora porque eu andei doente, mas agora estou voltando de novo. Então, assim, o primeiro que eu fiz, eu disse, eu quero abordar livros, assim, ó, de gente que ainda não é tão conhecida, porque se a gente vê, né, Marcelo, o que está rolando na internet é sempre livro que é best-seller, é livro não sei do que, não sei do que, sabe? E muitas vezes até não são bons livros. Em compensação, tem outros, às vezes, que estão sendo lançados e que não tem uma mídia tão grande em cima, né? E que levam bem mais tempo, outros nem são lembrados também, porque esse aqui eu não sei se tu fizeste como independente esse livro ou tu conseguiste independente. independente. Pois é mais difícil ainda, né? Tem que correr Uhum. mais atrás ainda. Mas É assim, uma prestadora de serviço, né? eu Palavrador. a minha opinião, na minha simples opinião, eu gostei demais, inclusive essa coisa também, agora eu vi aqui folheando, que tu misturaste tipo uma poesia, né? Algumas poesias, Assim, é falas de jongo, né? né? Dá para ver? Qual é a página? Página 83. São os jongos, né? São as falas dos jongos, né? Que Mas dão é estado, né? formato de poesia, né? Sim, De sim, sim. poemas. São letras de jongo. São letras de jongo, né? Assim, os cantos de escravizados nas fazendas, né? E que depois migraram, o jongo das fazendas, do Vale do Paraíba, ele migrou para o Rio de Janeiro, né? A região de Madureira, da Serrinha, né? É presente até hoje aqui no Rio de Janeiro, o jongo, né? Sim, E que influenciou profundamente o samba, né? O samba, o chorinho, né? E o jongo, assim, é sempre muito ligado à questão da dança, né? Porque os ritmos africanos, dificilmente você vai ver um ritmo africano, eu não conheço nenhum que esteja dissociado da dança, né? Então, o canto, a dança ligada à questão da religiosidade, a religiosidade à questão da ancestralidade, né? Então, é sempre parte de uma coisa mais profunda da cultura negra, né? Da cultura afro-brasileira, né? É, não tem como você dissociar o samba do candomblé, gente. Não dá, né? Se você for na raiz, está lá, está no candomblé, está na umbigada, está no jongo das fazendas, né? Tá no navio negreiro, tá na África, né? Então, faz toda uma parte de uma percepção de mundo, né? De uma construção de mundo, né? Tão própria, tão rica, né? Que tanto contribui para o Brasil, né? Que é a cultura negra, né? Que sim. é maravilhosa, maravilhosa, é maravilhosa. Eu do Rio de Janeiro, eu aqui no Rio de Janeiro, gente, sou apaixonado por samba, né? Escola de samba, samba enredo, né? Assim, fui criado em frente a um barracão que é da União da Ilha do Governador, né? Que é a minha escola do coração, sempre acompanhando, né? Sempre acompanhando o samba. E eu, como legítimo branco descendente de portugueses, né?
adoro a cultura negra, tudo que contribuíram para a gente, não só na música, né, como também na culinária, nas relações afetivas, né, é maravilhosa, é parte integrante do Brasil e formador, não só culturalmente, mas principalmente como mão de obra, né, como força que levantou, como a força que levantou esse país, né? Sim. Né? O Daí, Brasil só existe hoje por conta do trabalho de 500 anos dos trabalhadores, dos escravizados dos brancos pobres, né? Porque dos ricos, né? Só usufruem, né? Assim, Brasil é resultado dos seus trabalhadores, na né? imigração alemã também, embora não tivesse É, escravidão, mas também é. teve muita Os gente. trabalhadores brancos, os alemães, os italianos que tanto trabalharam a terra, que fizeram tudo se desenvolver no sul aí, né? Tão integrantes, mas sempre trabalhadores, sempre aqueles que lutam muito, né? Sim. Lutaram muito para desenvolver o Brasil e formar o que nós temos hoje, né? É fruto dos trabalhadores, né? Para mim, a questão final é sempre o trabalhador, né? Outra coisa que Trabalhador. eu lembrei agora de salientar é que eu gostei muito, assim, ó, e as gurias também, até a Ingrid fez um comentário que eu vou reproduzir, que foi assim, ó, embora seja um tema pesado, triste, o teu livro ele se diferencia porque a gente lê ele não é tão, ele não é assim, não leva aquele romantismo piegas, sabe? E nem aquela coisa tão sofrida. Ele mostra, Sim. digamos, a vida das pessoas, né? E que, de certa maneira, assim, que nem a Ingrid disse, tem passagem até que a gente tem que rir, que é engraçada. É. E isso é Uhum. muito difícil tu fazer dentro de É. uma obra, tu pegar um tema assim, sofrido, coisa e tal. E outra coisa que me chamou a atenção também é que não mostrou só o lado escravizado, mostrou também o lado Não. do fazendeiro, porque o fazendeiro, no fundo, embora ele explorasse, e talvez alguém até pudesse dizer era bem feito, né? Mas ele É. também, ele quando ele precisava de dinheiro, porque eu fiquei pensando assim, pô, mas um cara assim, que não precisa pagar empregado, que dá uma comida e roupa e coisa e tal, tudo, né? O que que Uhum. esse cara gastou para ter dívida e perder uma fazenda? Além do café despencado. Não, é uma pergunta. É. E uma coisa é a maneira como nós vivemos hoje. Nós temos, né? Se tu tem um trabalho, tu tem que ir já melhor vestido. Então, tu gasta tudo que tu ganha, tu gasta praticamente em manter um certo padrão que é Sim. exigido através do trabalho, né? Por isso que muita gente diz que hoje o trabalho também continua sendo escravidão para a maioria das pessoas, porque eles não conseguem Sim, ir além, né, da própria sobrevivência, né? a própria sobrevivência. Mas então, assim, claro que tem a questão que o café despencou, o açúcar despencou, etc e tal, e que todos, no fundo, eram vítimas dos empréstimos. O juro sempre foi enlouquecedor nesse país. Não É, interessa se tu é, era é. rico, se tu era pobre, né? Sim, sim. Na fazenda lá, cidade de Vassouras, foi a maior produtora de café, né? A região de Vassouras ali, Vale do Paraíba, foi a maior produtora de café do mundo durante muito tempo, até ser substituído por São Paulo. E ali era a base da economia brasileira, né? Aquilo ali que gerava os impostos e que fazia que a coroa se sustentasse. Então, eles viveram uma opulência dos anos 1850 e 1860, 40, 60 mais ou menos, né? De muita riqueza. Então, eles viveram de forma muito rica, né? Os fazendeiros da época. E quando começa a declinar, é aquela história, né? Quando você atinge determinado patamar social, né? E para perdê-lo, você não se conforma com isso, né? Ele viveu na opulência quando jovem, depois vira fazendeiro, sucedendo o pai, uma vida muito boa. Já tem uma família, né? Tem a mulher, 3 filhos, e a produção do café começa a declinar, o preço começa, né? Ele começa a perder poder adquisitivo, e para manter o seu padrão de vida, ele se endivida, ele hipoteca a fazenda, né? É isso que leva à loucura dele, né? E o juro era alto. Porque ele não se conformava com a perda do seu poder, né?
Tanto que é a irracionalidade da produção cafeeira, né, do Vale do Paraíba. Que acontece até hoje em outras áreas, né? Você vai explorando a natureza até o momento que ela não te dá mais, porque você já tirou tudo dela, né? Vale do Paraíba era tudo fazenda Mata Atlântica, era tudo Mata Atlântica, entendeu? Era tudo floresta. Eles foram derrubando, por quê? Porque não tratava o solo. E tinha tecnologia na época para tratar o solo, não tratavam o solo. Não queriam Tinha, saber. Eles só tinha queriam daquilo que a terra podia tecnologia. dar. Eles não davam de volta para a terra. Até Eu- o momento que, né, a produção vai caindo, né, ele vai perdendo poder aquisitivo, leva ele a hipotecar a fazenda e cometeu loucura e cometeu. Porque, né, Sim. a realidade dele era aquela ali, né? De miséria mesmo, né? Não, eu achei que não tivesse tecnologia que seria mais ou menos similar Tinha. aos Estados Unidos, que também, né, quando os imigrantes chegaram, eles exploraram de tal maneira, sem saber que a mata era necessária, coisa e tal, ou se soubesse não deram bola, e transformaram tudo em deserto. Aqui ainda, pelo menos, não virou deserto, né? Quer dizer, a região do É, campo tem locais que sim, porque o gado ele desgasta, né? Ele transforma em deserto. Alegrete, Uruguaiana ali, aquela região, sim, sim. e o Rio Grande do Sul sempre foi destacado não pelas fazendas de café, açúcar, mas pelo charque, né? O charque, né? O arroz também, né? Gado. Então, É. mas de qualquer maneira, sim, ó, Marcelo, me soa estranho, porque eu fiquei imaginando, né? Porque uma coisa é tu ter que pagar aluguel, ou ter que pagar IPTU, tu ter que pagar teus empregados, né? Tu ter que comprar tudo no supermercado. Isso não precisava nas fazendas, a não ser o vinho, o uísque, essas coisas que ele queria, porque tinha isso na fazenda, né? Então, o que que ele ia gastar? Ele ia gastar com obras de arte, com bebidas mais refinadas que vinham da Europa, roupas para a família, mas mesmo assim, olha que para falir uma fazenda tinha que ser muito gasto, né? Tu Mas imagina se era um ele negócio coletivo. te Mas imagina. foi um fenômeno coletivo no Vale do Paraíba, né? Porque o declínio da renda, né? As pessoas não queriam perder o seu estilo de vida, perder o seu poder aquisitivo, acabaram levando a hipotecar as fazendas, né? Mas isso aí não, assim, foi coletivo. Isso é uma ideia, isso foi um fenômeno que aconteceu com muitas fazendas, tanto que o Banco do Brasil era um dos maiores, era o principal credor dele, do Vale do Paraíba na época, né? Não era pouco, não. Não era pouco, não era uma ou outra, não, eram muitas que E, aconteceu isso, né? e realmente viviam uma realidade fora do grande Brasil, né? Viviam É, como a corte portuguesa, que Beleza? gastavam muito. exatamente. Exatamente, é. Assim, inclusive havia manuais de agronomia, né? No século XIX, para você poder tratar a terra, para poder recuperá-la. Havia esses manuais, né? Ele poderia ter, mas só que não existia essa mentalidade. O Brasil é aquela, em se plantando tudo dá, né? É aquela mentalidade de que a terra sempre dá tudo. Não é, a terra esgota, né? A Sim. terra esgota. Ela Ah, não é infinita, né? é. Os recursos naturais não são infinitos. Isso aí é uma lição também, né? Para os dias de hoje, né, gente? Não é por aí. Não dá para você simplesmente só tirar e uma hora acaba. Né? Isso, né? É o fundamento da economia, né? Os recursos, né? Por isso que se fala em energia renovável, né? E cuidar do meio ambiente, né? Porque a gente já temos a consciência mais avançada de que se não cuidar, acaba, Tá bom. né? Acaba, como acabou no Vale do Paraíba, como acabou também no Nordeste em algumas coisas, né? Então, por exemplo, a Zona da Mata Mineira, que eu conheço bem, você olha para lá, só tem morro pelado, morro pelado. Aquilo era tudo floresta. Ali era a Zona da Mata. Chamado de Zona da Mata não é à toa, né? Não é dar o nome de Zona da Mata para um morro pelado, né? Era tudo mata, era tudo floresta, floresta da Mata Atlântica. Aqui Era a Mata Atlântica. No entanto, ali, e hoje a produção é baixíssima. A produção na Zona da Mata Mineira hoje, a agropecuária é baixíssima. Ninguém quer trabalhar na terra, que sim. não dá retorno. Por quê? Porque simplesmente nunca cuidaram, né? Historicamente, né? Daquilo ali na forma que deveria cuidar, né? Pequenas glebas de terra, né? Que acaba por a terra não ser lá muito produtiva, você acaba tendo, né? Pouco retorno. Então, ninguém quer trabalhar na terra, na Zona da Mata, por exemplo, né? É isso, né? Não dá só para explorar, né? A gente tem que mudar a mentalidade, tem que avançar, né? Evoluir. Literalmente evoluir, né? A gente precisa evoluir.
Pronto, só falar, eu também participei de uma coletânea esse ano, Entre Mundos, onde eu estou com um conto que é um conto baseado numa história uma história real que o meu sogro contava, né? Ele já é falecido, né? E que me deu muito prazer de escrever também. Eu estou participando dela. Coleção de contos livres, né? Entre Mundos. Eu estou aqui na página 29, se alguém se interessar depois, só me mandar um direct. Tá? Bom, Marcelo.elo Almeida. Estou lá no Instagram, Marcelo.elo Almeida. Tá vou bom? colocar depois no Eu acho que eu Instagram. passei para o pessoal também o teu contato no WhatsApp. Sim, sim. Tá. 21 98618 3776. Isso, eu tenho o WhatsApp dele, qualquer coisa que vocês queiram, meninas também passar. Tá, posso Vamos lá? fazer? Vamos lá? Deixa eu ver se. Então, Peraí, só um pouquinho, deixa eu posicionar. No outro eu troquei essa Aqui? ali, eu acho que é ali. Sorri, mãe. Acho que foi, peraí. Mas alguém faz, né? De repente. É que a gente tá aqui no computador e isso aqui é um É. Windows, mas eu acho que deu certo. Deu. Deu? Uhum, aqui. Então tá. Bom, pessoal, da minha parte era isso. Não sei se o Marcelo quer colocar mais alguma coisa, alguém quer acrescentar algo, mas gostei demais, foi Vou muito. pedir para o Marcelo repetir aqui o Insta. Marcelo.elo Almeida. Tá. Marcelo.elo Almeida. Tá. Gente, só queria agradecer a participação de todos, agradecer especialmente a Marli pelo convite, fiquei comovido mesmo, muito feliz de poder compartilhar a história de Johan com vocês, e espero que quando eu lançar depois a continuação, ainda não tem nome, né, da continuação de Johan, a gente possa conversar de novo também, qualquer coisa eu estou aí no WhatsApp, no Instagram também, né, tá? Agradeço muito. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço também, nós agradecemos. Muito obrigado a todos. Tchau, Todas. tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.